anterior junto a essa. São duas questões, né? A primeira delas é que os dados eles são cada vez mais complicados de se determinar quais são as principais áreas, os principais casos, os principais cometimentos de tráfico de pessoas. Por quê? Porque existe internacionalmente, né, uma legislação que hoje o Brasil é signatário, que é o Protocolo de Palermo, que ele vai trazer uma harmonia sobre o que é o tráfico de pessoas aceito mundialmente. O que acontece? A nossa legislação brasileira ela ainda não está harmonizada completamente com essa tipificação do Protocolo de Palermo. Então, para nós, no Protocolo de Palermo, o tráfico de pessoas ele tem várias finalidades de exploração. Né? Exploração sexual, exploração laboral, remoção de órgãos, tráfico de crianças, comercialização, né, na remoção de órgãos, enfim. E o que acontece é que a gente não consegue ter os dados fidedignos que encontrem essa série de tipificações criminais. Até porque a legislação ainda também não dá uma harmonizada. Claro que harmonizando favorece muito a compreensão de dados, sobretudo as rotas do tráfico de pessoas. Mas o que a gente já tem de informações pela própria ONU, pelos dados do Ministério da Justiça e por várias organizações, né, da sociedade civil que conseguem computar alguns dados que coloquem, né, por exemplo, o tráfico humano como o terceiro crime mais rentável do mundo. Né, seguido apenas das armas e das drogas. Enfim, a gente está falando de mercadoria de pessoas. Né? Então, o que acontece é que a gente consegue localizar o Brasil como um país, sim, de origem, né, saída das pessoas, mas eu queria muito ressaltar a questão do tráfico doméstico, porque ele não é muito destacado nessas discussões quando se trata de relações internacionais, sobretudo. Então, o tráfico doméstico no Brasil ele está presente, né, seja dentro do próprio Estado mineiro ou de um Estado para o outro, enfim, não é só o tráfico internacional, é o tráfico doméstico e o internacional. Mas o Brasil hoje ele é sim um país de origem, mas tem se tornado um país também de destino. Então, é importante a gente acompanhar esses processos, né, e essas rotas e essas movimentações das migrações das populações do mundo. Não precisa ir muito longe, que aqui mesmo em Contagem, parece que essa semana libertaram 10 ou 12 mulheres que estavam trabalhando como escravas sexuais, vamos dizer assim, para lá o dono do hotel. Quer dizer, ele trancava ela no quarto, a pessoa chegava para fazer um programa, ele entregava a chave, a pessoa ia lá, fazia o programa, a moça ficava presa, não saía de lá. E depois ele recebia o dinheiro. Até que houve realmente uma denúncia e foram verificar e as pessoas estavam vivendo como escravos. Nessa situação, delegado, quais são os crimes que algumas pessoas dessas podem incorrer? Cárcere privado? O que nesse caso específico aconteceu em Contagem? Ora, são vários os crimes. É claro que isso vai depender da análise da situação concreta. O que eu gostaria de ressaltar é que, embora o tema esteja em voga, o tráfico de pessoas ele tem raízes na escravidão que já era presenciada na antiguidade. Ele pode ser conceituado de uma forma ampla como todo aliciamento, recrutamento, transporte e alojamento de pessoas com ou sem o seu consentimento para uma determinada forma de exploração, conforme foi colocado. Isso já é crime. Já é crime, segundo a Convenção de Palermo. E o que acontece? A legislação brasileira ela tem até uma tradição na repressão a esses crimes de tráfico de pessoas. O Código Penal de 1890 ele já previa um crime para essa situação. Em 1905, pela primeira vez, o Brasil ratificou uma convenção internacional contra o tráfico de pessoas. O Código de 1940, com a redação dada pela Lei 11.106 de 2005, ele também prevê o tráfico de pessoas internacional e o tráfico interno. Mas, ao lado disso, nós também temos o aliciamento de pessoas para trabalhar no âmbito nacional e externo. Nós também temos a entrega de menores para pessoas idôneas. São todas situações que podem caracterizar crime. No Brasil, nós temos essa realidade, mas não é um fenômeno que se restringe somente aqui. Dados da ONU, por exemplo, indicam que essa é uma situação grave que chega a índices endêmicos no centro e leste europeu, em alguns países do sudoeste da Ásia, como Nepal, Bangladesh, Tailândia, Filipinas,
E na América Latina, a realidade não seria diferente. Então, nós temos que alertar a população para essa realidade para combater de forma mais eficaz. Ô, Fernando, complementando até o que o delegado está dizendo, nesse documentário tem vários dados estatísticos e só na região da Europa, da Moldóvia, 400 mil mulheres foram traficadas nos últimos 20 anos. Então você vê que é uma realidade, existem cidades na Tailândia, em Camboja, que 90% das famílias, e aí você está falando de pais e mães, traficam suas próprias filhas e colocam nessa indústria de abuso, né, e de exploração sexual como uma forma de renda. Então, nem sempre é o bandido que vai lá e pega aquela criança ou aquela mulher. Às vezes a própria família coloca suas próprias filhas e mulheres nessa situação, nessa cadeia viciosa. Nós conhecemos alguns ministérios que trabalham, por exemplo, na Índia, né? No chamado Red Light lá, que é a linha vermelha, a luz vermelha, e que a gente sabe que os pais no Nepal vendem os filhos por $5. E eu me lembro, comentando com algumas pessoas, por que não se compra, então, algumas crianças? Pô, no início elas até faziam isso, mas depois entenderam que comprava por $100, o moço ia lá e trazia mais 20 meninas. Exatamente. E é realmente um absurdo. Está incentivando o tráfico. Histórias né, no Brasil, forma. principalmente na 101, e passando em algumas regiões muito miseráveis, os pais vendendo os filhos. Exatamente. Hoje, esse ministério ele fez um levantamento de que nós temos cerca de 400 mil crianças que estão dentro dessa indústria do sexo. E a indústria do sexo não é só Isso aqui só no Brasil? Só no Brasil. E não está só relacionado a prostíbulos, né, mas também a indústria da pornografia e da pedofilia. Então, pornografia também está relacionado com o tráfico humano, porque você alimenta essa indústria com pessoas que são traficadas. Só para você ter ideia, com dados estatísticos da ONU, estima-se que o tráfico de pessoas, seja para qualquer forma de exploração sexual, mão de obra escrava, transplante de órgãos, adoção ilícita, ele gira mundialmente em torno de 32 bilhões de dólares, fazendo por ano cerca de 2,5 milhões de vítimas em todo o mundo. Daí dá para nós termos uma dimensão desse problema que tem que ser enfrentado pela comunidade internacional de uma forma muito clara, concatenada, porque, não, como eu disse anteriormente, não é uma particularidade de um país especificamente. Tanto é que grande parte dos avanços que temos hoje em dia em relação ao combate ao tráfico de pessoas, eles estão atrelados a diretrizes estabelecidas em convenções internacionais. E essa é a luta hoje no Brasil, no âmbito legislativo, de construir, através do diálogo com a sociedade civil, um texto legal que aborde todas essas questões, inclusive não só na prevenção, na repressão e esclarecimento desses crimes, mas no sentido também de dar um apoio à vítima. A vítima que nessas situações são pessoas hipossuficientes, que vêm de uma camada social baixa, né? E é importante a gente esclarecer isso, porque se essa vítima não recebeu o devido apoio, ela certamente retornará a essa prática ilícita. Ela já não encontra a saída, continua na mesma coisa. Exatamente. Eu acho que, complementando também o que o delegado traz, um ponto que é necessário trazer de esclarecimento é a questão da informação e do acesso do conjunto populacional, né, seja de qual classe for, mas sobretudo daquelas que acessam menos o conhecimento sobre os seus direitos. Né? Conhecer o direito é fundamental justamente para saber aonde recorrer quando você é violado. Então, o que acontece e o que a gente percebe nos casos que a gente já vem acompanhando aqui no estado de Minas Gerais é que muitas das vezes as vítimas, né, aquelas pessoas em situação de tráfico ou que aproximam de alguma situação de violação que pode acarretar em algum tráfico daquela pessoa, há um desconhecimento grande do que seria de direito e ela não busca, né, no caso até das questões relacionadas à exploração sexual, existe um desconhecimento com relação ao que pode e o que não pode ser feito. Né? No Brasil, a prostituição legalmente não é crime, mas a exploração da prostituição, ela é crime. Então, é importante a gente orientar e esclarecer para toda a sociedade de uma forma ampla quais são os direitos e o que cada um tem
onde ele pode recorrer quando violado. Né? Então, a informação, o conhecimento sobre direitos e como operar o seu próprio direito é fundamental, né? Porque a gente está falando de pessoas violadas, né? Não é de coisas. E essas pessoas, elas têm que ter possibilidade de construir uma dimensão, uma consciência de até onde ela vai, porque é isso, né? Todas as pessoas, todos nós queremos condições melhores de vida. A gente quer sucesso, a gente quer reconhecimento, a gente quer buscar o melhor para as nossas vidas, para as nossas relações, enfim. As pessoas que caem nessas redes também. A diferença é que ela, desconhecendo direitos e querendo buscar coisas, acabam aceitando propostas que vão aferir diretamente o direito delas. E as pessoas acham que estão sendo, talvez, aliciadas pessoas somente em prostíbulos. E estão fazendo hoje em várias boates. Nós vamos ver daqui a pouco, comentando também, agora acabou mais uma vez, a própria revista Veja está caindo em todas as televisões, mais uma quadrilha que enviou para a África, Angola, África do Sul, mais de 300 mulheres. E gente famosa, hein?